Sueli, nós vamos começar te perguntando, por favor, uma breve conceituação sobre mediunidade. Mediunidade, Allan Kardec nos expõe isso muito bem em O Livro dos Médiuns, que hoje nós estamos comemorando, nesse ano, né, de 2011, nós estamos comemorando 150 anos do lançamento dessa obra, que é aquela obra maior relativa à mediunidade. Desde a introdução, ele já vai mencionando a respeito dessa faculdade, dizendo que, apesar de todos sermos mais ou menos médiuns, só assim denominamos aqueles em que a faculdade se mostra bem caracterizada. É aquela capacidade que o ser humano tem de entrar em contato, intercâmbio, sintonia com o mundo dos espíritos, com o mundo espiritual. É uma faculdade natural, como os nossos outros sentidos, o da visão, da audição, etc. Portanto, a mediunidade é natural na vida do ser humano, sempre existiu. O ser humano, através das épocas, mesmo aqueles homens primitivos, já tinham essa percepção do mundo espiritual, e nós sabemos disso através da presença dos feiticeiros, dos pajés, que eram aqueles responsáveis para entrar em sintonia com os antepassados, que vinham trazer qualquer tipo de orientação, comunicação, ou simplesmente para mostrar que a vida continua. E nas crianças, é comum a mediunidade em crianças? Hoje em dia, sim. Nós temos visto cada vez mais as crianças apresentando indícios de mediunidade. Isso está indo num ritmo muito mais intenso do que aos tempos anteriores. Mas também a população aumentou bastante, então é claro que maior número de crianças apresentam os indícios da faculdade. Nós sabemos que criança tem uma imaginação muito fértil. E às vezes, criança que diz que tem um amiguinho invisível ou que vê assim um velhinho, uma velhinha nos cômodos da casa, às vezes os pais acham que seria fruto da imaginação. Inclusive a psicologia aceita o amigo invisível, mas dentro dessa perspectiva, é a imaginação infantil, que é uma imaginação muito fértil, muito criativa. A criança às vezes vive muito sozinha e ela começa a inventar um amiguinho. Mas, por outro lado, pode ser uma realidade. A criança esteja vendo um espírito ali presente, com uma forma infantil, talvez com um pouco mais, apresentando um pouco mais de idade, como não é? Seria a da criança propriamente que está vendo. Então, isso tem acontecido muito. E tornando-se algo assim que preocupa os pais, mas que aos poucos vão entender a naturalidade dessas presenças espirituais. E os pais devem fazer o quê? Estimular ou coibir essa mediunidade nos filhos? Olha, é preciso que haja um certo cuidado, porque estimular e ficar os pais a perguntar o tempo todo: o que você está vendo? Viu alguma coisa hoje? E às vezes dizem assim: ah, meu filho é um missionário, meu filho é um espírito de luz, porque ele vê os vultos, ele vê espíritos. E isso aí não é bom, porque a criança pode começar a achar que é um ser privilegiado, que é um ser diferente. Coibir também não é bom, porque a criança vai ficar, às vezes, amedrontada no sentido do que os pais vão fazer com ela, porque estão proibindo e mesmo assim ela continua vendo. Não se pode segurar ou impedir a presença dos espíritos, porque são eles que querem falar com os encarnados, de forma que por isso eles aparecem. Portanto, o melhor seria procurar uma casa espírita e ali ser orientado. Agora, é claro que os pais nem sempre têm essa noção. A maioria leva a criança para o psicólogo. E nós sabemos que o psicólogo tem muito a contribuir, não porém na área espiritual, porque não é da alçada deles. Mas às vezes contribui com orientações e tudo mais. O interessante seria realmente levar num centro espírita e observar aquilo com naturalidade. Mas isso é difícil porque os pais não estão, vamos dizer, adaptados a essa situação, acostumados, não entendem.
E é claro que vão tomar a medida que acharem mais razoável. Um fato curioso é que, às vezes, quando a criança vê assim, um velhinho, uma velhinha, uma coisa assim, e diz para o pai e a mãe: ah, eu vejo um velhinho, eu vejo uma velhinha, e pode chamar até de vovó, eu vejo um vovozinho. Se os pais tiverem lembrança, pegam um álbum de fotos da família e vão mostrar para a criança. Vê aqui se você tem aqui o velhinho ou a velhinha, a criança aponta, é esse aqui. Aí eles dizem: ah, é o bisavô, é a bisavó, e isso fica comprovado. E até que ponto a mediunidade nas crianças deve ser motivo de preocupação para os pais? Preocupação quando os pais, não entendendo, podem achar aquilo alguma coisa assim que signifique um transtorno, um distúrbio mental, algo que venha realmente a trazer preocupação. Mas se não está a criança apresentando uma condição assim de medo, se ela não está amedrontada quanto àquilo que ela diz estar vendo, os pais não teriam assim essa preocupação. Mas se ela apresentar indícios de medo, de irritação, de algo que mostre um aspecto negativo da questão, aí sim. Mas tem pais que se preocupam com tudo, a verdade é essa. E aí vão procurar aquilo que acharem mais conveniente. Geralmente tem um parente, um vizinho, alguém que fala: leva no centro espírita. E aí já vai mudar o rumo das coisas. E que sinais podem indicar aos pais que os filhos estão manifestando um fenômeno mediúnico e não um distúrbio psicológico ou orgânico? Você está fazendo uma pergunta que nem no campo dos adultos isso é fácil de identificar. Eu vou falar sobre isso até na palestra que vou apresentar no Hospital André Luiz. Que é motivo da sua vinda, né? Exatamente. Aqui na cidade. E da UEM, né? A convite da União Espírita Mineira. E também do Hospital André Luiz. Mas o Dr. Jorge Andréa, médico psiquiatra espírita, hoje com 94 anos, num dos seus livros, que são excelentes, Dr. Jorge Andréa diz assim, que os sintomas entre uma obsessão e um distúrbio mental são imbricados, que é muito difícil você identificar. A mesma coisa ocorre com aspectos mediúnicos. Porque se a criança, vamos dizer, tem medo, ou se a criança fala constantemente naquele amigo, naquela circunstância, aí já pode denotar alguma coisa que preocupe, alguma coisa que indique algum distúrbio, se vier acompanhado de outras coisas. Terror noturno, criança que acorde chorando, falando que está vendo alguma coisa horrível, acorda assim assustada. Vários outros aspectos podem estar sendo associados e aí sim dá uma ideia de ser um distúrbio. Geralmente uma criança bem assim pequena, na primeira fase infantil, é mais difícil que um transtorno mental se torne tão visível. Mas claro que, sendo mediunidade, isso pode começar bem aí, pelos 2, 3 anos, né? Pode começar. A idade é muito variável também. Portanto, é difícil identificar. E às vezes o pai e a mãe se levam a criança para um psiquiatra, primeiro é sempre o psicólogo, depois o caminho é o psiquiatra, se esse indicar, um neurologista, se a criança tiver determinados tipos de crises diferentes, que lembram uma crise epilética, alguma coisa desse tipo, aí vai complicando cada vez mais. Porém, um centro espírita poderá dar às vezes a explicação.